Sabe-se que a mídia possui grande influência na vida das pessoas, principalmente crianças, jovens, adolescentes e adultos, interligando-as a um ciclo muitas vezes vicioso, onde tudo o que sabem sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo são adquiridos pelos repasses das redes de comunicação, que podem ser tanto positivas quanto negativas. O importante é que tenhamos a consciência de saber diferenciar ambas as coisas, para que assim, não criemos prejulgamentos, que muitas vezes não coincidem com a realidade que se esconde por trás de discursos e informações. É evidente a grande manipulação da informação, que vem de forma incorreta, não repassando a notícia de forma verdadeira e integral para a população. Conforme nos foi ensinado pelo professor Tomás, o poder, no entendimento de Galbraith, é a imposição de uma vontade sobre outra vontade. Também, segundo Galbraith, existem três instrumentos, três maneiras pelas quais o sujeito ativo exerce o seu poder. Primeiro, por meio das ameaças, chamado de poder condigno. Segundo, por meio das recompensas, chamado de poder compensatório. E terceiro é o tipo de poder que tem a capacidade de levar alguém a mudar seu posicionamento sem ameaças ou promessas de ajuda, que é o poder condicionado. A distinção entre o poder condigno e o poder compensatório é que um ameaça, castigar de forma física ou emocionalmente, o indivíduo, e o outro recompensar o indivíduo oferecendo algo vantajoso e agradável. Para Galbraith, o mais interessante dos três é o poder condicionado, pois usa fortemente a comunicação para persuadir e conduzir o indivíduo à mudança sem ameaças nem recompensas. O poder condicionado é claramente usado para obtenção de concentração de riqueza e poder. Em consonância, o curta-metragem Happiness tem referências como o poder condicionado é utilizado, da posse, acumulação de bens materiais e o poder exercido por meio da persuasão das emoções através da publicidade, das mídias e do marketing, que coloca como uma ideologia, concluindo que transformou a felicidade, a própria vida, ela própria, numa mercadoria ou bem de consumo, onde que o indivíduo é manipulado. O poder condicionado é exercido o tempo todo na publicidade, que eventualmente ele vê e vai atrás da possível felicidade, em prazeres instantâneos, no caso, bebidas e comprimidos. Drogas de fácil acesso e lucrativas, que pode alterar a percepção de realidade do rato. Mas como não existe tempo para reflexão nesse processo, o mau uso das substâncias leva a mais problemas. A incessante busca de sucesso às noções, essas promovidas pelas mídias e publicidades, mostra que as pessoas que estão perseguindo a felicidade por tanto tempo, quando finalmente a alcançam, não observam seu apelo e não se importam mais com isso. O poder condicionado pode ser dividido em duas partes, implícito e explícito. No documentário Noam Chomsky mostra que a ideologia do sonho americano morre lentamente, a partir de 1980, com a implantação do chamado neoliberalismo, que também foi introduzido no Brasil no final da década de 80 pelo presidente em exercício Fernando Collor de Mello. Nesse modelo,
O Estado se submete às exigências do mercado, sendo desmantelado através do amplo processo de privatizações das estatais. Para isso, o neoliberalismo ganha força através da mídia, rádio e televisão, eventualmente se espalha em toda a América Latina. O neoliberalismo é a vingança da economia sobre a política, obrigando a política a refletir os interesses do capital. Expandindo os serviços públicos, produzindo bens. No final da década de 80, surge um discurso neoliberal com duras críticas ao Estado desenvolvimentista e com a propaganda feroz, gabando as bondades do mercado. Um exemplo nesse sentido é o programa de privatizações das empresas públicas que, com diferentes ritmos, se impõe em todos os países latino-americanos. Não se trata de um Estado ausente, mas sim de um outro Estado, submetido às exigências do mercado. Milton Santos. O neoliberalismo real é muito diferente do neoliberalismo utópico. E o Estado neoliberal não é um Estado mínimo. É um Estado ativista, é um Estado militante, só que as formas, os padrões de articulação entre Estado, capital e sociedade é que se alteraram. Isso não pode ser lido meramente como um processo de redução do lugar e do papel do Estado, tem que ser entendido como uma redefinição do lugar e do papel do Estado no processo de acumulação do capital e de dominação capitalista. Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, os Fernandos comprometem o Brasil num projeto de inserção na globalização mundial e, ao mesmo tempo, subpriorizando o desenvolvimento das forças produtivas internas. E, para isso, então, você faz o quê? Desmantela a proteção aduaneira, desmantela as instituições públicas ligadas ao processo de desenvolvimento das forças produtivas. É uma coisa impressionante. É absolutamente impressionante o que aconteceu. Em consonância, o documentário de Noam descreve em um dos seus princípios controlar as eleições, onde é inserido o poder condicionado implícito. As mídias utilizam as suas propagandas e influências para expor implicitamente e exaltar a imagem do possível ganhador da eleição. Desse modo, os eleitores influenciados pela imprensa, marketing e pela publicidade que confiam, são condicionados a votar no candidato. Esse financiamento privado de campanha eleitoral dá origem ao sistema de corrupção, onde os ricos financiam políticos para aprovarem leis a favor de seus interesses particulares, não a favor da população. Nesse sistema, os ricos doam grandes quantias de dinheiro para os partidos e políticos. Não importa quem seja eleito, este sempre governará em prol de seus financiadores de campanha, ou seja, a plutocracia, e isso enfraquece a democracia, deixando-a ineficaz e sem sentido. O alerta de Chomsky também vale para o Brasil, onde vemos claramente que a elite brasileira copia as mesmas táticas da plutocracia norte-americana. Nesse sentido, o trecho do filme Privatizações, a distopia do capital, explica como a mídia funciona. Estado pesado incomoda muita gente. Incomoda mesmo. Governo do Brasil. A prioridade é o cidadão. Ao longo dos anos 1990, o apoio da mídia às privatizações foi total, repercutindo e massificando o discurso neoliberal. Desestatização, porque o Brasil não pode ficar para trás. A mídia tem um papel fundamental nesse processo, né? Porque a mídia os meios de comunicação em geral, né? Lato sensu, né? Quer dizer, a televisão,
é rádio, é cinema, é internet, tudo isso tem uma influência enorme para formar a opinião das pessoas, né? E a mídia, naquela época, teve um papel importante, inclusive no ataque àqueles economistas que alegavam que aquela política neoliberal seria prejudicial ao desenvolvimento brasileiro, chamando esses economistas de dinossauros. E a mídia se esforçou nesse sentido de uma forma extraordinária, né? Justamente por causa dos seus vínculos com os grandes interesses econômicos. E os grandes interesses econômicos brasileiros hoje, no Brasil, instalados no Brasil, são multinacionais. E os nacionais, muitas vezes, também estão vinculados a eles. No documentário, Noam Chomsky descreve no princípio 10 que marginalizar a população era necessário para controlar e manter a ordem da população de acordo com as suas crenças e atitudes. De forma que a propaganda, de maneira bem engenhosa e eficaz, crie gerações de alienados com pouco ou nenhum senso crítico, onde são facilmente manipulados. O objetivo é anular a participação popular nas diversas discussões e mobilizações da democracia, gerando cidadãos apolíticos e manipuláveis. Existe mobilização e ativismo popular em nosso país, porém, os objetivos dessa mobilização acabam sendo prejudicial para as próprias pessoas que participam. São coisas que estão tomando forma de um sentimento de raiva difuso, manifestações de ódio, ataques recíprocos, em alvos vulneráveis. Basta assistir à televisão e navegar pela internet para ver esse fenômeno todos os dias funcionando no Brasil, como um agente de corrosão nas relações sociais, cuja finalidade é justamente esta. O objetivo é fazer com que as pessoas se odeiem e tenham medo umas das outras, que tratem de cuidar apenas de si e não façam nada por ninguém. Primeiramente, abordamos alguns aspectos relativos ao conceito de poder e suas várias formas de manifestação, com destaque para o exercício do poder condicionado. A seguir, é construído um quadro sobre a anatomia do poder em que destacamos a importância da compreensão do poder condicionado em sintonia com os fenômenos referentes aos 10 princípios de Noam Chomsky. Nesse contexto, a informação do filme Distopia do Capital é apresentada como peça de apoio para mostrar a forma sutil que originam os processos sociais. O filme trata das privatizações na década de 1990, que chegam ao Brasil junto com a ascensão do neoliberalismo mundial, fazendo uma análise crítica de suas consequências. A lógica por trás da legitimação do Estado mínimo é retratada através de imagens que ilustram, com muita clareza e cuidado, como o governo foi capaz de gerenciar a venda de ativos públicos ao setor privado, garantindo um desmonte do Estado brasileiro. O filme escolhido conta com a participação de intelectuais, políticos, técnicos e educadores que traçam, desde a era Vargas, um percurso de sentimentos e momentos dramáticos da vida nacional. Por fim, apresentamos as relações entre a informação e as novas tecnologias informacionais, que redesenham as relações de poder entre nações, organizações e indivíduos, bem como influenciam na construção da cidadania, mostrando a responsabilidade do Estado, como agente capaz de evitar o agravamento dos desequilíbrios sociais e regionais, e de assegurar o pleno exercício da cidadania na sociedade da informação.